Deus e teremos Deus do nosso lado, a nosso favor. Amém, meus irmãos? Então é importante, veja isso. Vamos ler aqui o versículo. Quem quer ouvir? Não fique com medo não, está na palavra. Então vamos embora. Amém? Para a nossa meditação nesta noite. Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim o versículo: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a todos o que, irmãos? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Deus querido e amado Pai, esta é a tua palavra, e aqui está as almas que o Senhor conduziu esta noite a esta casa, Senhor, que aqui estão presentes ouvindo a tua palavra. Deus, que o Senhor nos abençoe e nos dê o discernimento, a graça de compreender, entender e aceitar, Pai, porque o Senhor está nos ensinando nesta noite, mediante esta palavra. E assim seja, meu Deus, na vida de todos aqueles que também hão de ouvir a tua palavra através das redes sociais, Senhor. E aonde, Senhor, a tua palavra chegar, seja bênção e salvação na vida de todo aquele que crê. Quem crê? Amém? Louvado seja Deus. Quem pode aplaudir a Ele nesta noite? Porque só Ele merece suas palmas. Aleluia. Meus amados irmãos, aleluia. O livro do Apocalipse foi uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, né, revelada para o nosso conhecimento, nos dá testemunho de que o próprio Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Amém? E ele passou mais 40 dias visitando seus discípulos antes de subir aos céus. Amém, meus irmãos? Amém. Você está entendendo? Estou explicando para você isso aqui, para você entender que estas palavras foram escritas pelo apóstolo João, que recebeu uma revelação do Senhor Jesus Cristo e ordem do Senhor para escrever tudo aquilo que ele iria lhe mostrar. Amém? Bendito seja Deus. E o que é que você vê nesse texto bíblico, nesse versículo? Olha, se você observar a parte final, aqui tem vários pecados descritos, né? Você vai ver o pecado dos tímidos, daqueles, né, que acham bonito, mas nunca entram pela porta, né? Você está entendendo? Daqueles que acham até Deus bonitinho, mas eu não quero, né? Eu acho tão lindo o evangelho, mas eu não quero. Eu acho lindo ser crente, mas eu não quero. Então esses são os tímidos, que nunca se decidem a favor de um relacionamento sério com Deus. E assim fica difícil, né, irmão, se relacionar ou se tornar um com o próprio Senhor. Amém? Então veja bem, tem o pecado dos incrédulos, tem aqueles que não creem, e não crer é um pecado. Você sabia disso? Não crer no Filho de Deus Jesus Cristo é um pecado contra Deus e a lei da fé. Você entendeu? Pecado contra Deus, né? Porque foi Deus que disse: aquele que crer nele será o quê? Salvo, e terá vida eterna. Então, se alguém não crer, transgride a lei de Deus. Como é que pode ter vida, né? Em vez de salvação, recebe condenação. Então, observe que o versículo explica: aos abomináveis. E aos abomináveis já está dizendo, né, irmão? É todo tipo de impureza, não é coisa limpa não, é coisa suja mesmo, que se pode cometer. Você está entendendo? É quando a pessoa se entrega de vez ao pecado e pratica todo tipo de pecado, todo tipo, toda a prática que você possa imaginar, que eu não vou descrever aqui, está sendo transmitido, né? Você está entendendo? Mas já entendeu? Todo tipo de pecado.
Aí Deus diz o que? A os amou. Porque estas pessoas, elas não amam a Deus e muito menos a santidade do Eterno. Então são pessoas que, em vez de se entregarem a Deus para serem pessoas puras, limpas, honestas, verdadeiras, santas, boas, pessoas de, está entendendo? Resolveram optar pelo outro lado e viver uma vida de impureza na prática da injustiça. E o que é prática da injustiça, pastor? É aquilo que é errado, aquilo que transgride as leis. Amém? E quem transgride a lei será punido pela lei. Amém? Glória a Deus. Então entenda bem. Veja bem que tem o pecado dos homicidas, né? E tem também os fornicadores, que envolvem relação sexual aí, né? E aos feiticeiros, aos idólatras, e todos aí chegou no pecado que a gente vai meditar nele. Glória a Deus. Aleluia. Veja bem. E a todos os mentiu, está dentro do pacote. A todos os O que é que nos assusta aqui, igreja? O que nos assusta é ver que o apóstolo João escreveu esta palavra e advertiu e avisou a uma igreja que já era cristã. João não escreveu a uma igreja ímpia, João escreveu para crente. Recebeu do Senhor Jesus esta ordem. O que quer dizer isso, irmão? Se tem alguém que conhece bonitinho cada crente que tem na congregação, é o próprio Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Tudo ele sabe, né? Você veja que João escreveu aqui alguns pecados e a gente já ficou um pouco assombrado. Imagina se ele continuasse escrevendo o resto do pecado. Mas pastor, o pecado da mentira, o pecado da mentira custou a vida de Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos. Tá? Você já leu essa passagem bíblica? Já viu? O pecado da mentira custou a vida de Ananias e Safira. Por quê? Porque mentiram para Deus, prometeram para Deus e não cumpriram. Prometeram uma coisa e quando puseram na mão, tiveram condições de fazer o que haviam prometido para Deus, mudaram de pé e fizeram de outra forma. Então quem promete para Deus, promete para quem? Para Deus, irmão. Se você prometeu para Deus, compra. Porque se você não pagar, você vai ficar como mentiroso. Aí tem um pecado da mentira. Os filhos de Deus são filhos da verdade, você concorda? As filhas de Deus são filhos da verdade. Então o que convém aos filhos de Deus? Serem verdadeiros. Serem o que, irmãos? Verdadeiros. Ah, pastor, mas o que é que tem só uma mentirinha? Aí você sabe, se você quer pagar o preço. Aqui é muito sério. Se você ficar na prática da mentira, você não entra no céu, não. Porque se você está na prática, o que é a prática da mentira, pastor? É estar mentindo todo dia. Uma coisa é você se sentir com medo, estar pressionado e com medo de perder a vida, mentir para salvar a sua própria vida, como fez no dia Abraão. Outra coisa é você ter prazer em mentir, descaradamente, sabendo que Deus sabe. Aí a sua vida corre perigo. Muito, porque se apresentar como filho de Deus, filha de Deus, e ser amante, ter prazer na mentira. Você ouviu o que Jesus falou a respeito da mentira? Primeiro, aqui no Apocalipse é bem claro: a parte dos mentirosos, dos que amam, daqueles que praticam, porque se continuou na mentira, nunca se converteu, não se arrependeu de seus pecados e não teme a Deus. Amém? Aí o que acontece? Pastor, o que é mentira? É a ausência da verdade. Se não tem verdade, é uma mentira. Amém? Falta com a verdade, então está mentindo.
E qual é o problema? É que muitas vezes você falta com a verdade com um ser humano igual a você. Deus, que é luz, lança por terra toda mentira. E Deus sabe, e Deus julga, e Deus não tem lugar para pessoas que amam o quê? Que tem prazer em quê? Na mentira. Quem diz, pastor? A Bíblia, Apocalipse, diz que o lugar dessas pessoas é a segunda morte. E que é a segunda morte? É a separação eterna do ser de Deus. Depois do juízo final, serão lançados para sempre para longe de Deus e nunca mais terão uma graça de se ver a luz da presença de Deus. Tormento, sofrimento eterno. Segunda morte está ligada à separação eterna do próprio Deus. Segunda morte, que é uma morte espiritual, certo? Então veja, se a pessoa se tornar amante da mentira, está correndo o quê? Esse risco. Por quê? Está na palavra que o lugar das pessoas que assim decidem viver é o lago de fogo, chamado de segunda morte. Não é o pastor que está falando para você que você vai para o lago de fogo. Só se você estiver amando da mentira, né? Eu estou falando para cristãs. João falou para uma igreja cristã e o alerta foi dado aos crentes, porque Deus conhece muito bem quem é que está congregando. Aleluia, Deus. Amém? Quantos aqui são filhos de Deus e assim se veem? Então eu tenho que tomar cuidado. Pegue sua Bíblia e vá para João 8. Evangelho de João, capítulo 8, e veja por que você não deve entrar por esse caminho de mentir, de praticar mentira. Pior, achar que não tem problema. Misericórdia, Senhor. Não vá por esse caminho, porque um dia a verdade prevalece e tudo que estava oculto vai ser revelado. Você está entendendo? Confia no Senhor, confie em Deus, seja verdadeiro, vença com a verdade, perca com a verdade. Você vai perder isso, aquilo que perda, mas eu prefiro ficar com a verdade que é Deus. E se Deus ama a verdade, ama a verdade também. E aí você está fazendo certo. Porque quem vai justificar você é o próprio Deus. Quem vai falar a teu favor é o próprio Deus. Quem vai dar a palavra final é o próprio Deus, a teu respeito. Aleluia. Porque tem pessoas que mentem para levar vantagem, não é, irmãos? A gente às vezes faz isso, né? Precisava mentir para levar vantagem. E às vezes essa atitude nos custa muito caro. Porque levar essa vantagem é deixar Deus de lado. Não é, irmãos? Eu vou fazer aqui porque assim vai dar certo. Fulano fez, ciclano fez, não é, irmão? E aí vai dar certo. E Deus vai ficando de lado. A verdade vai ficando de lado. Aí depois, quem é o supremo juiz? Não é o homem da terra, é o Todo-Poderoso que está nos céus e vai julgar a sua causa, vai julgar suas ações. Você já viu a oração de Moisés no Salmo 90? Moisés termina a oração dizendo: Senhor, julga-nos segundo as nossas obras, retribui-nos segundo as nossas obras. Essa é uma oração de justiça. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Você está entendendo? Então Jesus falou o seguinte, João, capítulo 8. Leia comigo o texto, para a gente meditar nesta noite. Sabe, irmãos, essa é uma palavra de vitória. Porque se você entender o que Deus está falando com você, você vai viver uma vida de vitórias. E se não vai existir lugar para o diabo te perturbar nessa área. Porque Deus é fiel. Você está entendendo? Então observa bem, capítulo 8, versículo 37.
Nós vamos ler alguns versículos aqui nesta noite, para nossa meditação. Jesus falava a um grupo de pessoas que afirmavam que criam em Deus, né? E aí Jesus falou para eles, para esse grupo de pessoas, que os verdadeiros filhos de Deus são verdadeiros. Porque quantas vezes a pessoa diz que está com Deus, né, mas vive na prática da mentira. E eu estou falando hoje do pecado, nós estamos falando do pecado da mentira. Espera aí, mas os filhos de Deus são verdadeiros? Os filhos de Deus são luz? Ou treva? Luz. Se eles são verdadeiros, o que tem que prover da vida deles é a verdade, aquilo que é justo, verdadeiro e honesto. Amém? Aleluia! Para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja assim glorificado. Veja o que Jesus falou. Bem sei, versículo 37, para este grupo de pessoas: bem sei que sois descendência de Abraão. Aleluia! Glória a Deus. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Um grupo de pessoas que rejeitava o que Jesus falava. E quantas pessoas, irmão, hoje faz isso? Quantas pessoas? Eles afirmavam que eram filhos de Deus, mas não estavam recebendo o que Jesus estava falando, não estavam aceitando. Amém? Aí Jesus disse: eu bem sei que vocês sois filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Todavia vocês querem me matar. O pensamento era bom ou mal? Eles estavam com maus espírito a respeito do Cristo. E o Senhor foi sincero e verdadeiro com quem? Com eles. Lógico, né? De uma forma bem sábia, né? Sendo verdadeiro. Ora, vocês afirmam serem filhos de Abraão, todavia vocês querem me matar. Isso não é bom. Abraão não agiu assim. Abraão não fez estas coisas. Abraão não agiu desta forma quando ouviu a voz de Deus. Amém? Então, presta bastante atenção. E ele seguiu dizendo, no verso 38: eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, farieis as obras de quem, irmãos? Peraí, irmão. Jesus disse: se vocês fossem filhos do patriarca Abraão, Deus deu o testemunho dele. Deus disse a Isaac: teu pai me ouviu, creu e obedeceu. Irmão, Abraão, Deus chamou ele de amigo e o justificou por sua confiança que ele depositava em Deus. Você está entendendo? Pastor, mas Abraão um dia mentiu. Mas Abraão cometeu um erro, tropeçou, ele não continuou mentindo, mas um dia, por medo, fez uso da mentira, mas não continuou mentindo. E quando foi questionado sobre o que ele tinha feito, ele falou a verdade. Se eu menti porque eu pensei que vocês iam me matar aqui, pensei que vocês não temessem a Deus, né? Então a minha vida corria perigo. Então ele não ficou. Veja que Abraão era um homem sincero, honesto e verdadeiro. Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, a gente vê muitas pessoas hoje: ai, meu pai, minha vida não muda, quer que é isso, quer que é aquilo, quer aquilo outro. Agora vá ver se você não está vivendo nesse pecado. Que Deus nos livre de cometermos esses pecados, porque Deus já deixou bem claro: se você fez da mentira uma prática, você não se apresenta como filho de Deus. Quem diz, pastor? Olha o que diz a palavra. Aleluia. Verso 40: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Aleluia. Vós, versículo 41: vós fazeis as obras de vosso pai. Olha o que Jesus disse para eles. Disseram-lhe, pois,
nós não somos nascidos de prostituição, né? Temos um Pai que é Deus. Eles afirmavam, Jesus falando para eles que eles não eram o que eles afirmavam ser, e eles diziam: nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai, Deus é nosso Pai. Na boca é muito fácil, né, irmão? Mas cadê as obras? Foi que Jesus, cadê as obras? As obras são de filho de Deus, de filha de Deus. As atitudes, as ações, o comportamento é de filho de Deus. Porque a árvore se conhece pelo fruto. Amém? Então, aquele que é filho de Deus glorifica o nome do Pai através das obras, através da vida. Amém? Sendo ele verdadeiro. Para terminar, irmãos, vós fazei as obras do vosso Pai. No verso 42, versículo, ele disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aleluia. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis aquilo que eu falo? Aleluia. Louvado por não poderdes ouvir a minha palavra, né? Olha para cá para a gente meditar nisso. É assombrador, né, irmão? Eu poderia aqui estar dizendo para você: ó, você vai sair daqui hoje de vez, você vai sair mesmo, abençoado. Aleluia. Porque isso aqui é um laço que destrói a comunhão das pessoas com quem? Com Deus. E se ela continuar, é a segunda morte. Você está entendendo? Então, se você se encontra num patamar, ou qualquer pessoa, por quê? Eu digo isso porque João escreveu com a igreja cristã. Ai, não é todo mundo crente, e aqui tem mentiroso? Deus sabe. Ou não sabe? Aleluia. Será que tinha? Por qual motivo Deus escreveu? Estava todo mundo vindo, chegando novo na fé, precisando ser cuidado, precisando ser ensinado, precisando ser purificado, precisando ser orientado pelo próprio Deus, para ter uma vida bem abençoada. Abençoada. A bênção já foi decretada. Se você não pratica mentira, né, não gosta de mentir, uma pessoa verdadeira, a bênção já está sobre a sua vida. Você não precisa correr atrás dela, porque ela já está sobre a sua vida, pela palavra do Senhor. Mas se a pessoa, né, usa o nome de Deus e ainda fala, age diante de Deus como uma pessoa verdadeira, sendo falsa, mentirosa, tem um problema aí. Tem um problema. Você quer a ira de Deus sobre a sua vida, ou você quer a bênção de Deus? Porque a ira de Deus é destruição, é julgamento. A bênção de Deus, quando você está crendo e obedecendo, né, é bem diferente. Então pense bastante nisso hoje, porque essa palavra é para nossa meditação. Nossa meditação. Aí Jesus disse: me diga uma coisa, vocês afirmam que são filhos, mas o pensamento de vocês é mau, as obras de vocês não são boas. Abraão não ajuda dessa forma, Abraão não fez assim, e vocês ainda afirmam que são filhos de Abraão, né? Falando para esse grupo de pessoas. E aí Jesus fechou, disse: por que não entendeis? Porque a minha palavra não é entre vocês. Vós tendes, ó, o versículo 44, irmão, você está tão sério. 44, pega esse versículo, marca esse versículo. Ó, vós, né, 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ponto e vírgula. Quem é o nosso pai? Igreja do Senhor Jesus, quem é o nosso pai? Aleluia, Deus. Olha para cá. Deus é o seu pai. A verdade, porque Deus é a verdade. Dele não provém mentira, porque Deus é verdade, é puro, nele não há impureza. Amém?
Então, se Deus é teu pai, você é filho da verdade. E a quem você tem honrado? Porque aqui existem dois pais, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um mim. E por que a gente tem que se afastar da mentira? Correr para longe dela, não aceitar ela na nossa vida, meus irmãos. Por quê? Olha o que Jesus vai dizer: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do coração. Quem é o pai da mentira? Quem é que engana as nações? Quando a pessoa está praticando a mentira, está fazendo a obra de quem? Aleluia. Quem se diverte quando alguém mente? O diabo. Você está entendendo o negócio? Então, meus amados irmãos, eu não poderia deixar hoje de falar desse versículo. Por quê, irmãos? E olha que o versículo que a gente leu no Apocalipse é recheado, né? E a gente pegou um dos pecados que pode afastar a pessoa de Deus e trazer a ira de Deus sobre a nossa vida. Aí, em vez da pessoa ser abençoada, pode ser o quê? Sentenciada pela mão do todo povo, julgada e sentenciada, né? Não tem, irmão. Se é filho de Deus, você nasceu de novo. Se é filho de Deus, pastor, mas eu sou fraquinho. A palavra de Deus diz que se você confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você nasceu de novo, e o mundo não tem poder sobre você, muito menos o diabo. Quem diz isso, pastor? Abre aí na epístola de 1 João. Abre aí para a gente finalizar a mensagem. Glória a Deus. Aleluia. 1 João. Aleluia. O Calávias Sérvias. Deus vai abençoar, irmãos, de maneira gloriosa. Veja bem o que diz o apóstolo João. Aleluia. Pega aí no versículo 1 para a gente ler alguns versículos, para você entender melhor. Glória. Capítulo 3. Louvado seja Deus. 1 João, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Escute. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Aleluia. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda é manifesto, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Amém? Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade. A iniquidade é a prática do pecado. Amém, irmãos? Porque o pecado é iniquidade. Essa palavra também significa perversidade. Pensa aí, foi o que fez Ananias e Safira na presença de quem? Do Espírito Santo. Não tem ninguém por perto. Você que pensa, né? Porque Deus está presente em todo. Aleluia. Não tem ninguém por perto? Tem certeza que ninguém está por perto? Porque a gente está aqui na terra, estrados dos pés do Senhor, e o Senhor está no céu, no seu trono de glória. Será que não tem ninguém mesmo, né, irmão? Aí o diabo diz assim: não tem problema não, só uma vez, não demais, não quer compreender você, né? Por que ele faz isso? Para você transgredir a lei de Deus, para você
você não honrar a lei de Deus e trazer juízo, julgamento sobre a sua própria vida. Porque ele é mau, ele é perverso. O inimigo não está nem aí se você vai se dar mal, né? Nele não há compaixão e nem misericórdia. O diabo não. Ele tem prazer em machucar, ferir e destruir as almas. O diabo tem esse prazer, né? Por isso você tem que entender: quem merece a tua confiança é o verdadeiro Deus, único e verdadeiro. Então, pelo amor de Deus, irmão, não se deixe enganar. Que disse João, verso 5: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Falando de Cristo. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e não conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é o quê? Justo. Jesus é o quê? Justo, verdadeiro. Aleluia. Amém, meus irmãos? E ele disse: quem comete o pecado é do diabo, versículo 8. Porque o diabo peca desde o princípio. Se ele peca desde o princípio, ele vive na prática do pecado. Aleluia. Uma coisa é a gente cometer um erro, né, irmão? Se arrepender, pedir perdão a Deus, confessar o erro a Deus, receber de Deus o perdão e se afastar daquilo e não ficar mais naquele erro. Não é, irmãos? Aí você um dia cometeu um erro, confessou e recebeu o perdão, certo? E outra coisa é a pessoa continuar na prática do erro. Amém? Finalizando, irmãos, qualquer que é nascido de Deus, ele foi o que eu disse para você, irmão. Qualquer, oh meu Deus, eu me esqueci, olha só. Olha o versículo 8. Olha o versículo 8. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê, irmão? Para desfazer as obras do diabo. Eu tenho um ponto final. Olha só, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do... Então vamos entender isso, irmão. E João disse: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, certo? Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Aleluia. Irmão, isso aqui é roxo, irmão, negócio é sério, né? Não pratica o que é justo e não ama o irmão. O crente que detesta o irmão está dentro da congregação, mas não gosta do irmão, da irmã, mas cheio de amor. Que amor é esse? Diz João. Você não consegue amar o seu irmão, a sua irmã, não consegue conviver com ele dentro da mesma congregação, servir o Senhor, caminhar com ele, aborrece ele diante de Deus, porque Deus sabe ver todas as coisas. Que amor é esse? Esse não é o amor de Deus. Aleluia. Porque o amor de Deus é diferente. Jesus disse que Deus amou o mundo. Disse para Nicodemos, capítulo 3 de João: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você está entendendo o amor de Deus? É diferente, irmão. Então, quem é filho de Deus é diferente. É cheio de amor. O dom supremo de Deus é o amor. Então, meu irmão, entenda uma coisa: se odeia irmão, eu estava falando sobre o pecado da mentira, né? Mas não consegue conviver com o irmão, peça a Deus que te liberte ele, porque na verdade você precisa de libertação. Aleluia. No seu coração tem que habitar o amor de Deus. O amor de Deus, né? E você vai ter que perseverar em amar as pessoas. Perseverar, porque essa é a vontade de quem? E é dessa forma que você vai fazer ali e vai ganhar toda a família, toda a sua família para Jesus.
Se você deixar o amor de Deus transbordar no seu coração, toda a sua família vai vir para Jesus através da graça de Deus que vai habitar em você. Glória a Deus. Mas está com você, certo? Pastor, eu estava nesse caminho, o que é que eu faço? Confesse a Deus os seus pecados, no seu quarto, na sua casa, quando você dobrar o joelho, onde você estiver, fale para Deus que você realmente tem sentido e pensado. Deus vai lhe perdoar e se afaste desse tipo de pensamento. Amém? Irmão, confessa a Deus, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, João disse que quem nasce de novo vence o mundo. O diabo, Jesus já venceu. Resistiu ao diabo, ele fugirá de vós, né? Agora o mundo é diferente. O mundo apela, para os nossos desejos, o que? Carnais. Amém? Mas João também diz aqui, no capítulo 5: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, viu, irmão? E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia. Todo que nasce de novo já venceu o mundo. O mundo não tem mais poder sobre aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo vivem para Cristo, vivem para Deus e para a glória do Pai. Aleluia. Aleluia. Ora, porque, aleluia, todo aquele que é nascido de novo vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, fechamos a mensagem da noite. Apocalipse foi a leitura introdutória, certo? E a mensagem da noite está baseada aqui, capítulo 21, verso 8. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, meus amados, seja filho de Deus, seja filho de Deus, ame a verdade. Porque o pecado afasta você da bênção de quem? De Deus, né? Então escolha amar a Deus, amar a sua verdade, a sua palavra e ficar com Deus. Porque quem fica com a verdade, fica com Deus. Amém, meus irmãos? Quem pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Agradecer o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Abra sua mão, deixa sua mão direita aberta. Oiana, viaçuria negacian de ras. Glória a Deus. De cantia na reache de bel. Pai, obrigado, Pai, por tua palavra, Espírito Santo, por este ensinamento, por abrir os nossos olhos, Senhor, para aquilo que é mal, para aquilo que é perverso. Oh, meu Deus, obrigado por nos trazer para perto de Ti, da Tua verdade, Senhor. Agora, Senhor, dá-nos força, nos ajuda, Senhor, a reconhecer nossos erros, a confessar nossas faltas, ó Deus, e a trilhar os Teus caminhos de santidade, de justiça, de retidão, ó Pai querido, em nome de Jesus. Assim eu oro em prol desta igreja, como também em prol da Tua igreja, Senhor, nos quatro cantos desta terra. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Queridos,